Olá, turma. Vamos resolver alguns exemplos da unidade de aprendizagem 5. Primeiro, vamos fazer alguns comentários em relação à derivada de ordem superior. Seja f uma função derivável. Se f' for derivável, então a sua derivada é chamada derivada segunda de f. E é representada por f duas linhas de cis. Ou lê-se derivada segunda de f em relação a x. Exemplos. Na letra A, eu tenho a minha função representada por f de x igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 1. Sua derivada primeira é igual a 6x mais 1. E a derivada segunda é igual a 6x. Na letra B, eu tenho f de x igual a tangente de x. A derivada primeira da tangente de x é secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x é a mesma coisa que secante de x ao quadrado. Para se resolver essa derivada, teremos que usar a regra da cadeia. Então, vai ficar 2 vezes secante de x vezes a derivada da secante de x, que é secante de x vezes tangente de x. E secante de x vezes secante de x é secante ao quadrado de x. Então, a derivada segunda ficou igual a 2 vezes a secante ao quadrado de x vezes a tangente de x. Algumas observações. É usual representar por y' ou dy dx, y duas linhas ou d2y dx2, y3 linhas ou d3y dx3, y elevado à quarta potência entre parênteses ou d4y dx elevado à quarta. E a enésima derivada pode ser também escrita por y elevado a n entre parênteses ou dny dxn. As derivadas de primeira, segunda, terceira e quarta enésima de y em relação à variável independente de x. Notem que até a terceira derivada eu posso usar a linha. A partir da quarta derivada, eu tenho que usar o expoente entre parênteses, para indicar que não é potência, é derivada. Se a variável independente for o tempo, usualmente denotada por t, as linhas geralmente são substituídas por pontos. Então, assim, y ponto, y2 pontos, y3 pontos representam dy dt, d2y dt2 e d3y dt3, respectivamente. Vamos ver outros exemplos. F de x é igual a 3x à quinta mais 8x ao quadrado mais 4. A derivada primeira, 15x à quarta mais 16x. A derivada segunda, 60x ao cubo mais 16. A derivada terceira, 180x ao quadrado. A quarta derivada, 360x. A quinta derivada, 360. E a sexta derivada, 0. Na letra B, nós temos a função f de x igual a e elevado a x ao quadrado. A derivada primeira, né? Então, é a derivada do expoente vezes e elevado a x2. A derivada de x ao quadrado é meio. O meio, que multiplica e elevado a x ao quadrado, né? E o 2, né? Lembrando que o 2 do denominador tem um expoente igual a 1. Então, ficou 1 sobre 2 elevado a 1, que multiplica e elevado a x ao quadrado. A derivada segunda ficou meio vezes e elevado a x2, que é igual a 1/4 vezes e elevado a x2. E elevado a x sobre 2. E 4, nós escrevemos 2 ao quadrado.
A terceira derivada, meio vezes 1/4 vezes E elevado a x sobre 2. Meio vezes 1/4 é 1/8. E o 8 eu posso escrever 2 elevado a 3. Então, ficou 1 sobre 2 elevado a 3 vezes E elevado a x sobre 2. A quarta derivada, meio vezes 8 vezes E elevado a x sobre 2. Meio vezes 1/8 é igual a 1/16. E 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. E a enésima derivada de x vai ser 1 sobre 2 elevado a n vezes E elevado a x sobre 2, que é a derivada genérica. Então, é só substituir o n pela derivada que você quiser. Vamos falar agora de derivação implícita. A maioria das funções com as quais lidamos até agora foi descrita por uma equação com a forma y igual a f de x, que expressa y explicitamente em termos da derivada x, ou seja, eu consigo isolar o y em relação à variável x. Aprendemos algumas regras para derivar funções definidas dessa maneira. Outra situação ocorre quando nos deparamos com equações como x² mais y² menos xy igual a 0, y³ menos x é igual a 0, ou x³ mais y³ menos 25 é igual a 0. Notem que o y aqui não está isolado em relação à variável x. Essas equações, na realidade, definem uma relação implícita entre as variáveis x e y. Em alguns casos, somos capazes de resolver tal equação para y como uma função explícita de x. Quando não for possível colocar uma equação do tipo f de xy igual a 0 na forma y igual a x, ou seja, isolar o y em relação a x, para derivá-la de maneira usual, podemos então determinar dy dx ou y' por meio da derivação implícita. Nós vamos agora determinar a primeira derivada de y² igual a x. Y, isolando o y, nós temos aí duas funções. O y pode ser igual a mais a raiz quadrada de x e menos a raiz quadrada de x. Vamos derivar de forma implícita. Então, voltando à minha função, y² é igual a x. Então, a derivada de y² é 2y vezes y', e a derivada de x é 1. Y' será igual a 1 sobre 2y. E agora eu tenho duas funções, y igual a raiz quadrada de x e y igual a menos a raiz quadrada de x. Para y igual a raiz quadrada de x, eu substituo y por raiz quadrada de x e eu tenho a derivada 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Para y igual a menos a raiz quadrada de x, eu tenho a derivada menos 1, eu vou substituir o y por menos raiz quadrada de x, e chegaremos ao resultado final, menos 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x. Na letra B, vamos determinar a primeira derivada da função xy2 mais 2y3 igual a x menos 2y. A derivada de xy², nós temos um produto aqui de dois termos, então vai ser a derivada da primeira, a derivada de x é 1, vezes o segundo termo, y², mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo termo, que é 2y vezes y'. A derivada de 2y³ vai ser 6y² vezes y'. A derivada de x é 1. E a derivada de 2y é 2 vezes y'.
Então, nós temos agora y ao quadrado mais 2y vezes y, mais 2xy vezes y', mais 6y2 vezes y' é igual a 1 menos 2y'. Agora nós vamos passar todos os termos que têm y' para o primeiro membro e os termos que não têm y' para o segundo membro. E nós ficamos com essa equação. 2xy, que multiplica y', mais 6y2 vezes y', mais 2y' é igual a 1 menos y ao quadrado. No primeiro membro, perceba que nós temos o y' comum nos três termos. Vamos colocá-lo em evidência. Então, fica 2xy mais 6y ao quadrado mais 2, que multiplica 2y', é igual a 1 menos y ao quadrado. Isolando o y', nós teremos o resultado final da derivada igual a 1 menos y ao quadrado, dividido por 2xy mais 6y2 mais 2. Vamos determinar a segunda derivada de 2x ao cubo menos 3y2 mais 8, usando a derivação implícita. A primeira derivada, a derivada de 6x ao quadrado, de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. A derivada de 3y ao quadrado é 6y vezes y', e a derivada de 8 é 0. Vamos passar os termos que não têm y' para o segundo membro. Aí nós temos menos 6y vezes y' é igual a 6x ao quadrado. Vamos fazer a correção aqui, né? Quando nós passamos para o segundo membro, nós temos menos 6x ao quadrado. Então, vamos corrigir aqui rapidamente. Agora nós temos menos 6y vezes y' é igual a menos 6x ao quadrado. Isolando o y', nós temos menos 6x ao quadrado dividido por menos 6y, que será igual, simplificando, o y' é igual a x ao quadrado dividido por y. Agora vamos fazer a segunda derivada. Notem aqui que nós temos agora uma divisão de dois termos. Então nós vamos usar aquela regrinha. A derivada do numerador, 2xy, vezes o denominador, que é y, menos o numerador, que é x ao quadrado, vezes a derivada do denominador, que é 1 vezes y', dividido pelo denominador elevado ao quadrado, y ao quadrado. Então, nós vamos ter, desmembrando a fração, nós temos 2xy dividido por y ao quadrado, menos x ao quadrado do y' dividido por y ao quadrado. Simplificando, nós teremos 2xy dividido por y, menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado, vezes y'. Eu simplifiquei o y com o y ao quadrado. Eu dividi os dois termos por y. Y dividido por y está 1, e y ao quadrado dividido por y está y. Agora eu vou substituir o y'. Quem é y'? X ao quadrado dividido por y. Então, fazendo produto, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x elevado à quarta potência, e y ao quadrado vezes y é igual a y ao cubo. E a nossa segunda derivada ficou 2x dividido por y, menos x à quarta dividido por y ao cubo.